Olá a todos! Hoje nós vamos conversar sobre a fé, o amor e a alegria de viver. Deus, esse nosso Pai amoroso que nos vela, Ele sempre, durante todas as eras, todas as civilizações humanas, fez com que a gente se lembrasse da nossa natureza divina. Ele nunca deixou que nós nos esquecêssemos disso. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 626, coloca que as leis de Deus, as leis divinas ou leis naturais, estão escritas por toda a parte, que desde os séculos mais longínquos, todas as almas, todas as pessoas que meditaram sobre essa sabedoria e que puderam compreender essa sabedoria, puderam ensiná-las aos outros. E é assim que o Cristo, que é o governador desse orbe, durante todas essas civilizações, enviou mensageiros, emissários, para nos lembrar de que nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, que a nossa natureza verdadeira é a luz e que nós estamos apenas de passagem pela matéria. Alguns desses enviados ficaram registrados na história. Por exemplo, nos hinos védicos, já há 6.000 anos atrás, através dos Vedas, já se afirmava que a imortalidade da alma era um fato, que a reencarnação, que eles chamavam de sucessivos renascimentos, era um fato, que a nossa natureza era a natureza divina e já aconselhavam a retidão de conduta. Por mais que os hinos védicos sejam de 6.000 anos atrás, é o primeiro hino escrito, o primeiro ensinamento escrito da humanidade, eles já se referiam a tradições orais sobre esse conhecimento de milênios atrás, de pelo menos 2.000 anos atrás. No Antigo Egito, já o livro de Hermes, lá por volta de 1500 a 2500 a.C., já nos ensinava: as almas são filhas do céu. E a viagem que essas almas fazem para a matéria são uma prova. As almas se impregnam com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, diz Hermes, com a energia da vontade adquirida pela luta. Essas almas se tornam luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam esse divino nos seus atos. E não ficou por aí. A Grécia Antiga, que também bebeu ensinamentos nos Vedas e que influenciou a civilização ocidental com a sua filosofia, já ensinava: amai, porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Olha a diferença. E Buda, no século VII a.C., já pregava que é necessário praticar o bem, porque o bem é o fim supremo da natureza. Nós temos ainda no século VI a.C. o Bhagavad Gita, o canto do bem-aventurado, onde Krishna coloca que o corpo é envoltório da alma, que aí faz sua morada, que esse corpo é uma coisa finita, mas a alma que habita esse corpo é invisível, imponderável e eterna. E ainda coloca que a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, está livre da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Tivemos muitos outros conhecidos e desconhecidos que vieram em nome do Cristo. E nós chegamos ao Antigo Testamento, aonde no Salmo 82 está escrito, relembrando para nós: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. E Jesus reforçou
o que está escrito na lei: vós sois deuses. E ele ainda coloca, segundo Mateus, no capítulo 5, vós sois, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E ensina, no capítulo 22 de Mateus, amem o seu próximo como a si mesmo. Vejam a harmonia entre todos esses ensinamentos. E aí nós temos o advento do Espiritismo com Allan Kardec, no século XIX. O Livro dos Espíritos, na questão 76, já nos traz: os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. E complementa na questão 77: nós somos filhos de Deus porque somos obras de Deus. E o Evangelho do segundo Espiritismo nos traz ainda: amar, no sentido profundo do termo, é considerar como sua a grande família humana. E os espíritos que compõem essa família humana são, como nós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Quando nós lemos juntos todas essas colocações de milhares de anos até agora, com Allan Kardec, a impressão que se tem é que só uma voz escreveu tudo isso, falou tudo isso. E é verdade, porque é a voz da verdade. É a voz de Deus. A verdade é uma só. A questão é, o que nós precisamos refletir é: em que momento nós esquecemos de tudo isso? Em que momento nós esquecemos quem somos? Em que momento nós renunciamos a essa verdade? Nós renunciamos a essa herança divina e optamos por ser, ao invés de herdeiros de Deus, herdeiros das coisas materiais, das coisas perecíveis, das coisas que o tempo destrói, que o verme corrói. A questão é que nós estamos desconectados da nossa própria essência e a humanidade está perdida. E hoje o homem, apesar de ter tecnologicamente tudo, é infeliz, se sente vazio, se sente perdido. E está. Se nós estamos desconectados do nosso divino, nós estamos perdidos. Mas como é que a gente chegou a esse ponto? Como é que nós caímos nessa armadilha de nos desconectar com a nossa própria essência divina? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca: por causa do materialismo. A matéria deixou de ser para nós uma simples ferramenta para se tornar tudo. E eu chamo de armadilha porque isso foi estrategicamente colocado na mente dos seres humanos. Hoje, o conceito de materialismo o materialismo é aquilo que coloca que a única coisa que a gente pode afirmar, a única coisa que se pode afirmar e se confirmar é a existência da matéria. Tudo o que existe e só o que existe é a matéria. Todos os fenômenos são resultados das interações materiais. Os fenômenos físicos, os fenômenos psicológicos, os fenômenos emocionais, os fenômenos sociais. As crises, os conflitos são resultados de descontroles emocionais. A nossa personalidade é um resultado de uma educação social e familiar. E ele destruiu a ideia da nossa história milenar enquanto espíritos. E isso ficou muito mais forte com o materialismo histórico que se iniciou no século XIX. Mas a questão também que a gente precisa refletir é: e nós? E nós que muitas vezes adotamos uma doutrina, uma filosofia, uma religião? Nós somos materialistas? Existem algumas atitudes e alguns sentimentos que podem nos dar sinais sobre isso. Vamos ver alguns.
O materialista, ele busca satisfação nas conquistas das coisas materiais, das coisas imediatistas. Ele tem apego às coisas materiais e imediatistas. A noção de felicidade é a noção de conquistar, de obter para si o poder, o sucesso, a casa que ele sonha, o carro que ele sonha, a condição social, financeira, de trabalho que ele busca. E essa questão materialista, ela tem uma característica. Quando a pessoa vai adquirindo tudo o que sonha, ela não se satisfaz. E ela entende que existe algo materialmente que ela ainda tem que buscar e parte para novas buscas. É essa insatisfação que divide. Porque se nós temos a nossa noção de divindade, mas estamos num corpo físico, é natural que nós queremos ter a nossa casa, que nós queremos ter o nosso trabalho, as nossas condições para viver uma vida digna. Ponto. A partir do momento em que nós, tendo isso que nos satisfaz, que deveria nos satisfazer, passamos a nos sentir insatisfeitos querendo muito mais, é porque nós nos desconectamos. Mas se nós conquistamos isso e nos sentimos felizes, é porque estamos conectados e a nossa felicidade está conectada nas coisas espirituais, na contemplação da natureza, no estudo e na reflexão sobre a vida após a morte ou sobre a vida após a vida. Na ideia de que mesmo que se perca um ente querido, nós não o perdemos, como dizem, mas ele apenas fez uma viagem. Nós choramos de saudade? Sim, mas choramos de saudade e não desespero por uma perda que achamos ser eterna, porque não é. Mas uma outra característica do sentimento materialista é sempre buscar satisfação nas outras pessoas, sempre querer que ela nos ame, que ela faça algo por nós, que ela nos agradeça, que ela nos veja, nos reconheça. Nós temos um vazio dentro de nós, devido a essa conexão, que faz com que a gente, além de preencher com coisas materiais, isso mostra que nós estamos desconectados, que estamos conectados com o materialismo. E isso está fazendo com que esse vazio só cresça. E por mais que tenhamos 1 milhão de curtidas, ainda seremos pessoas infelizes. Terceira característica, o culto ao corpo. O equilíbrio é o cuidado com o corpo, o cuidado com a sua saúde, cuidado com o seu visual, com o seu bem-estar dentro da normalidade, sem depender disso. Eu cuido da saúde. Se a doença vier, isso me traz tristeza, evidentemente, mas eu busco para curar o corpo. Se o corpo não curar, eu compreendo que eu, espírito imortal, não estou doente, apenas o meu corpo. E que isso tem um motivo, e esse motivo está além da matéria. Mas se eu estou desconectado, a doença do meu corpo, eu digo que é a minha doença. Eu digo que eu estou doente, que eu estou com um câncer, que eu estou com uma gastrite, quando na verdade é o meu corpo, que sim, somatizou algumas vezes as doenças da alma que já vêm de encarnações anteriores e que vão aos poucos minando o organismo físico. Mas eu entendo essa doença como um sinal, como um recado, apesar de cuidar. Um recado que é dado de que eu, espírito, preciso refletir para saber o que emoções em mim são equivocadas e estão fazendo isso. Outro sinal é a supervalorização da sensualidade, superexposição de si, da sua vida para os outros, para ter visualização, busca de aceitação e busca de falsas alegrias. Quando nós estamos vazios e queremos ser felizes e nada nos satisfaz, é normal a gente buscar o que se chama de falsas alegrias. É a noitada, é o vício, viciações de todas as ordens, é a busca
das coisas que a sociedade nos traz e que nos atraem para lá. Existem pessoas que não conseguem passar um final de semana em casa. É uma tortura conviver consigo mesma e com a sua família. Elas precisam sair na sexta-noite e viajar pelas alegrias do mundo, fugindo dela mesma. Está onde tenha música, onde tenha barulho, onde tenha riso, onde tenha o álcool, onde tenha outras coisas, a sensualidade, para retornar apenas quando não tem mais jeito, que dê tempo para ela se reorganizar e segunda-feira estar no trabalho. Sinal de desconexão e de materialismo. Outro sinal, a negação da própria dor. Eu nego a dor que eu sinto, por exemplo, esse vazio, e eu me entrego, como a gente falou, à busca das falsas alegrias. E quando eu conecto com a minha dor, ou quando eu conecto principalmente com os desafios que a vida me traz, porque nós todos temos desafios, que são os nossos problemas, que a gente não esperava e acontece. Tem problema que é a gente que traz pra gente. É a gente que não sabe lidar com as pessoas, não sabe se dedicar a um trabalho e acaba que as coisas vão de mal a pior. Mas muitas vezes a gente cumpre com as nossas obrigações dentro das nossas limitações e muitas coisas dão erradas. É a doença, é o revés financeiro, enfim, desafios que a vida nos traz. E por que eles vêm? O nome diz, a vida precisa nos desafiar para que a gente cresça, aprenda e se aperfeiçoe. Afinal, o objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento da alma. Toda vez que um desafio surgir, significa que nós temos que agir para vencer esse desafio. O que o materialista faz? Primeira sensação dele é a revolta, a rebeldia e a resignação. Ele entra na ira, ele pode entrar na fuga, na negação, e em vez de agir, ele reage de uma maneira muitas vezes descontrolada. Ele se revolta contra a situação, contra a sociedade. E muitas vezes, quando nós somos religiosos, nos dizemos religiosos, mas temos esse sinal de materialismo, a gente se revolta contra a nossa religião. Eu estou há 20 anos na igreja tal e Deus me abandonou. A gente se revolta contra Deus. A gente se revolta com o nosso anjo da guarda, ou mentor, ou anjo guardião, ou guia, ou como seja, como se ele não tivesse cuidado da gente. Por que a gente se revolta? Porque a gente acha que Deus errou. A gente tem a coragem de achar que Deus errou. E isso é sinal que nós estamos desconectados com o nosso divino. Porque o Deus que a gente está acreditando não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso. O Deus verdadeiro é o nosso Pai, que nos ama e que nunca erra, e que se nos traz desafios, esses desafios nos são postos amorosamente para que a gente se reconecte conosco mesmo, para que a gente aprenda. E a doutrina espírita nos coloca mais: nada acontece por engano e nada é injusto. Muitas vezes esses desafios nos surgem por causa dos reflexos do que nós fizemos de errado, de equívoco nas encarnações anteriores. Então, sejamos nós de que religião for, acreditemos ou não na reencarnação, se nós realmente acreditamos em Deus e que somos filhos do divino, surja o que surgir na nossa vida, a gente vai dizer: eu não sei qual é, mas existe um motivo, e esse motivo é justo. E aí a gente deixa de lado a revolta, a rebeldia, a resignação, e aí se dissolve a vontade da violência, da vingança, das reações negativas, a vontade de fugir. O que não impede que a gente vá lutar para vencer esse desafio. É muito errado a ideia religiosa, muitas vezes, de que a gente tem que abaixar a cabeça e sofrer. Não.
o desafio exige de nós sacrifícios, que é a dor que vem, então a gente tem que abrir mão das coisas, tem que lutar quando a gente queria estar fazendo outras coisas. Mas sacrifício não é sofrimento. O sofrimento vem da irresignação. O sacrifício, ele pode vir acompanhado da compreensão da dor. E também um outro sinal de materialismo é acreditar que a morte é o nada, que não existe nada depois da morte. Vejam que o materialismo é algo que às vezes se solidifica dentro de nós. E mesmo que a razão entre em contato com os conhecimentos filosóficos ou religiosos, é preciso um trabalho muito grande para retirar esses automatismos que o materialismo já colocou. Da mente automaticamente, por exemplo, pensar na morte, automaticamente vem o medo. Pensar no desafio e automaticamente vem a rebeldia. Esses sentimentos automáticos a gente pode ir controlando se a gente perceber que ele vem. Peraí, falou de morte, eu senti medo, mas por que eu não estou aprendendo tal coisa? Eu vou refletir sobre isso. Que eu não vou morrer, que o meu corpo um dia vai parar de respirar, mas eu, espírito, vou continuar com os mesmos valores, com as mesmas vontades, com a mesma personalidade, que é milenar, e eu vou continuar lá para frente. E o resultado disso tudo, o resultado desses toques materialistas que a gente traz, é a conflito com a nossa e o desconexão com a nossa essência verdadeira, que faz com que a gente vá acumulando dentro de nós lixos emocionais, que hoje estão surgindo, que muitas vezes estavam ali escondidos e agora nessa era de transição planetária estão vindo com tudo. A nossa ansiedade está em descontrole, a vaidade está em descontrole, a ira está sendo colocada para fora. A inveja, o sentimento de culpa, de desencanto, de infelicidade, que às vezes a gente não lembra, mas sente porque nós somos almas milenares, estão nos jogando para as depressões e para aquela vontade de fuga. Muitas vezes pessoas religiosas, estudiosos, estão fugindo através do suicídio. Por quê? Porque ainda tem dentro de si a sensação de que a morte é um nada. E quando nós estamos satisfeitos com a vida, tá tudo bem, a gente não quer morrer, a gente tem medo da morte. Por quê? Porque para nós, apesar dos livros religiosos que a gente tem, a crença limitadora que nós temos é que a morte é um nada. Mas quando a vida aqui fica muito difícil e aparece muita dor, muito sacrifício sendo exigido da gente, às vezes uma pessoa que brigou com a namorada, outras vezes uma pessoa que não passou no vestibular, ou apenas o vazio que vai crescendo por causa do apego ao materialismo, já estão fazendo com que a gente não se aguente mais, com que nada faça sentido, com que a gente comece a querer fugir. E aí a gente começa a fugir se calando, começa a fugir entrando no quarto, começa a fugir fechando as cortinas. Mas não adianta, porque para onde nós formos, nós espíritos formos, o nosso vazio, que a nossa desconexão com o divino vai com a gente. Mas como a gente não percebe isso, a gente vê naquele nada que a gente acha que é a morte uma opção. Para estar ruim aqui, eu prefiro não ter nada. E foge pelo suicídio. Só que, como o corpo é o único que sofre as consequências do suicídio em si, é o único que morre, o que morre e vai para baixo da terra é só o corpo físico. E por mais que a gente não esteja conectado com o nosso divino, nós continuamos sendo seres divinos, filhos de Deus, herdeiros do universo. Então nós continuamos sendo seres imortais. E aí nós despertamos no mundo espiritual numa situação lamentável.
lamentável de decepção. Porque quando despertamos no mundo espiritual, o que acontece é que a dor desperta junto conosco. E aí, não tendo mais o corpo físico, é a hora de iniciar um longo tratamento para a cura desse vazio existencial lá no mundo espiritual. E aí vem todo um tratamento pelas almas iluminadas, pelos enviados de Maria, para nos tratar no mundo espiritual. Mas esse materialismo, ao longo dos tempos, ao longo das encarnações, eles têm se refletindo nas nossas escolhas negativas na carne. Nas nossas várias encarnações, a gente passa por esses desafios. Quando nós temos a noção, então temos a fé em Deus, vamos colocar essa frase, e acontece algo conosco, mesmo quando nós somos vítimas de alguma maldade alheia, o sentimento que vem é o do perdão. Aqueles que estão conectados com Deus têm atitudes amorosas nos desafios da vida. Se eu estou conectada e algo me acontece, o sentimento que me vem é perdoar. Perdoar a pessoa e perdoar a vida. E aí um parêntese, se alguém nos faz o mal, perdoar não é concordar com o que ela fez. Se for necessário que a gente se afaste dessa pessoa, a gente se afasta. Se for um crime, a gente vai na delegacia e diz, fulano cometeu um crime. Perdoar é não odiar, é não desejar o mal, é entender que aquela pessoa errou, sim, e ela vai ter que responder por aquilo, mas eu não vou ser o mecanismo para que ela... o mecanismo de vingança para que ela resgate aquilo. Lembre-se o que Jesus falou, o mal há de vir, mas ai daquele por quem o mal vier. Então, se a pessoa foi nosso algoz e ela vai ter que resgatar isso através dos desafios que ela vai receber para corrigir isso, que não seja eu o mecanismo. Tá? Que a própria lei divina, gente, traz desafios, traz problemas, traz situações que são resultado do tempo que nós fomos algozes. Então, para o nosso algoz, deixemos que a vida cuide dele. Esqueçamos, não vamos ficar 20 anos reclamando do que fulano fez com a gente quando a gente era adolescente. Vamos perdoar e entender, é o momento dele, é só aí que ele conseguiu ir. Mas e quando a gente não perdoa, quando a gente cai para a vingança, quando a gente entra no momento de mágoa e a gente leva essa mágoa, mesmo sem lembrar o que aconteceu, para outras encarnações. E quando nós somos o algoz, a gente leva, e a gente não se perdoa, a gente leva conosco a culpa. Culpa essa que, se não houver uma resolução interior que leve, uma reflexão interior, um autoconhecimento que leve à autoaceitação e ao auto-perdão, nós tendemos a levar essa culpa para outras encarnações. E muitas vezes, quando renascemos em outras vidas, renascemos com o esquecimento, mas só das situações, mas emocionalmente nós somos o mesmo espírito. Então nós podemos nascer pessoas já revoltadas, já pessoas ansiosas, já pessoas tendentes ao desamor. Hoje nós vemos crianças deprimidas, essas crianças são almas milenares. Hoje nós trazemos conosco uma insatisfação conosco mesmo, que vem da culpa do passado. Hoje nós nos aceitamos, nós não fizemos nada de errado nessa encarnação. Temos uma família equilibrada, temos um emprego normal, temos uma vida normal, mas somos infelizes. De onde vem essa infelicidade? Se nós não encontramos nessa vida um motivo, está em causas passadas, se nós não lembramos que seja nessa encarnação. E aí nós entramos na vitimização, entramos num processo de depressão, num processo de vazio espiritual. Muitas vezes trazemos traumas, muitas vezes trazemos fobias do passado que foram construídas em situações traumáticas de encarnações passadas. Enfim,
Somos hoje infelizes e não sabemos por quê. Somos uma civilização infeliz e não sabemos por quê. E só existe uma solução: fazer o caminho de volta, nos reconectarmos novamente a essa essência divina. Nós precisamos nos resgatar. Nós precisamos resgatar a nossa fé, a nossa amorosidade e a nossa alegria de viver. Por mais que os livros, que as nossas religiões, as nossas filosofias orientais, ocidentais, tragam todo o caminho, somos nós que temos que trilhar esse caminho com as nossas próprias pernas. Então é necessário que a gente se resgate. É necessário que a gente se conecte com essa verdade, com essa lei divina. E vocês vão dizer, mas como que a gente faz isso? Joana de Ângeles, ela escreveu, aliás, citou, foi psicografado por Divaldo Franco em 2006, uma mensagem chamada Grande Transição, que descreve maravilhosamente tudo o que acontece, que tudo que iria acontecer em 2006 para cá, nesse período de transição planetária. E no final ela começa a aconselhar e diz o seguinte: nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os nossos hábitos, aqueles automatismos. Esses hábitos de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis e, portanto, que propiciam o bem-estar e a harmonia emocional. E ela coloca, na mente está a chave para que se opere essa grande mudança, a mudança de hábitos. Quando se tem domínio sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. Então, muitas vezes nós estamos num momento de tristeza, de sentimento de vazio. É o momento da gente, com o auxílio de tudo isso que existe, começarmos a prestar atenção no que a gente está pensando. Aonde tem luz, aonde tem treva, a gente jorra luz. Nenhuma escuridão sai sozinha. A gente não desliga a escuridão, a gente liga a luz. Então, a cada sentimento negativo, a cada pensamento negativo, a cada frase, a cada vontade de reação negativa, é necessário que a gente pare, aceite que sentiu e pensou aquilo e reflita. Sim, eu aceito que eu ainda sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Como eu posso pensar? Que treino de pensamento eu posso fazer para começar a mudar? É necessário, então, que nós comecemos a iniciar esse trabalho. O Cristo nos espera há milhares de anos. Ele não vai deixar de nos esperar que a gente permaneça cultivando a fé através da certeza na imortalidade e na herança divina que nós temos, cultivando o amor através de atitudes amorosas comigo, com o outro, com a natureza, porque esse amor que dissolve as sombras. E porque é esse amor que cobre a multidão de pecados. E cobrindo essa multidão de pecados que nos leva ao sentimento de culpa, de vazio, de desagrado conosco mesmo, é que nós vamos finalmente descobrir a alegria de viver. Muito obrigado a todos.